Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é uma pesquisa que está sendo elaborada no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado sobre a questão da diversidade, né? E para conversar com a gente sobre esse tema, eu convidei a procuradora, que está aqui ao meu lado, a doutora Aline Leal Nunes, que vai contar para a gente como é que surgiu essa ideia e como está transcorrendo, né, essa pesquisa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Tudo começou com um grupo que se formou de procuradoras de vários estados da federação, o Elas na Procuradoria. Quando esse grupo foi criado, com o objetivo inicial de igualdade de gênero, a ideia era discutir questões, né, internamente das carreiras de vários estados da federação. E quando a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo atual chegou ao cargo, ela propôs, junto a outros procuradores gerais, da criação do Fórum de Diversidades dentro do Colégio Nacional de Procuradores Gerais. E aí surgiu a ideia do Fórum de Diversidade. Entendi. E como é que hoje, vocês têm alguns números, assim, já iniciais ou não? A ideia, tudo surgiu, né, o nosso primeiro passo, que foi na criação desse fórum, foi fazer um diagnóstico social de todas as PGEs, porque realmente até o momento a gente não tinha nenhum dado das questões de gênero, das questões de raça, das situações de pessoas com deficiências nos âmbitos das PGEs. Então a ideia inicial era exatamente ter esses números para que a gente possa ver realmente a situação e depois implementar políticas públicas de igualdade material. Então realmente é um primeiro passo dentro dessa temática, né? Está sendo construído agora. Sim. Eu queria saber da senhora como é que esse fórum ele atua, né? E de que forma que essa pesquisa ela vai ser implementada, não só aqui no âmbito do Amazonas, como a senhora está falando, mas é nacional, né? Na verdade, eu fui indicada pelo Procurador-Geral atual, Procurador do Estado do Amazonas, doutor Jordano, como representante da PGE Amazonas nesse fórum. Então, a ideia é atuar em conjunto com outras PGEs, como um grande fórum mesmo de advocacia pública estadual, não apenas aqui no Amazonas, mas em outros estados da federação. É meio que unir forças para dar resultados melhores. Então, não é uma iniciativa apenas da PGE do Amazonas, mas também já existia assim um movimento, uma vontade da gente de tocar nesse assunto e a oportunidade, o momento veio muito a calhar, né? A gente vem junto com outras procuradoras, com outros procuradores de outros estados, mas a gente faz isso de uma forma nacional e ao mesmo tempo de uma forma local. A ideia realmente é uma implantação de políticas públicas, tentando olhar a nossa diversidade dentro da Procuradoria, não só daqueles que já estão, mas futuramente pensar naqueles que vão vir a ingressar na carreira, não só de procuradores de estados, mas também de servidores, estagiários, residentes e qualquer tipo de colaborador que a gente venha ter dentro dos quadros da PGE. E como é que funcionam as reuniões desse fórum? Como é que vocês têm feito? Essa questão de metodologia mesmo de trabalho? Essas reuniões, elas funcionam dentro de um ambiente virtual. Como nós temos aí representantes morando em todos os estados da federação, a gente faz isso de forma virtual, até para não ser algo cansativo, porque a gente se reúne quinzenalmente, a gente tem uma reunião quinzenal, a gente se reúne 2 horas, nós temos vários representantes dos estados, então é uma reunião grande, a gente tenta fazer de forma muito objetiva. A gente discute também coisas dentro do grupo mesmo de WhatsApp, então a ideia realmente é otimizar, mas ao mesmo tempo colocar para frente. Não ficar apenas falando, mas também realmente colocando em prática. A metodologia que a gente usou inicialmente, a gente tinha o objetivo de contratar uma empresa para fazer essa pesquisa. Mas, infelizmente, por uma questão orçamentária, a gente não conseguiu, porque pense que no PGE do Brasil inteiro, né? A gente não tem aí uma unidade central para fazer o financiamento dessa pesquisa. Então, a gente pensou, o bom às vezes pode ser o inimigo do ótimo. Vamos fazer com o que a gente tem, vamos fazer nós mesmos. Então, cada representante ficou com o objetivo de divulgar dentro da sua instituição, trazer esse assunto à tona, vamos discutir, convidar todo mundo a discutir a questão, para a gente tentar aí chamar a atenção, ter uma grande quantidade de questionários respondidos.
Então, o objetivo é esse. Metodologicamente, a gente foi duas frentes, tanto uma pesquisa qualitativa como uma pesquisa quantitativa. A quantitativa foi um formulário que a gente saiu mandando para todos os RHs de todas as PGEs, e a qualitativa é perguntando para cada servidor situações que interessam nesse diagnóstico social. Uhum. E então a pesquisa ela já começou e ela vai até quando? Hoje a senhora, né, fez uma apresentação do que está sendo, né, elaborado e tudo mais. Como é que tem sido essa receptividade, né, dos servidores e também dos membros? A gente ficou muito surpreso positivamente com a receptividade. A gente teve um auditório bem cheio hoje na nossa reunião, na conversa que a gente teve com os servidores, com os estagiários, com os procuradores, com os residentes. A nossa ideia era realmente sensibilizar, né, chamar a atenção para que as pessoas viessem a responder essa pesquisa. Então, eu até pedi a ajuda deles. Eu disse, olha, gente, a gente está numa competição muito positiva de ter um maior número de percentual de servidores, colaboradores respondendo, e a receptividade foi bem legal. Eu acho que o pessoal realmente engajou nesse sentido de responder. E assim, mesmo antes dos resultados dessa pesquisa, né, eu queria saber assim, a sua opinião de como é que está a questão de gênero, já que o gênero foi inicialmente a proposta, né, que foi o que reuniu vocês. Então, de repente, até a sua experiência mesmo, né, como uma mulher na carreira da advocacia pública, os desafios, as barreiras que a senhora encontrou no decorrer desse tempo. Eu entrei na carreira em 2011 e quando eu entrei, e isso é muito interessante, a questão de representatividade, porque nunca tinha havido uma procuradora-geral no estado do Amazonas na época e nunca havia uma advogada-geral da União, uma AGU. Então, era uma realidade muito diferente do que a gente vê hoje. Hoje, a gente já teve a primeira procuradora-geral, isso ajuda a gente a se enxergar lá, né? A primeira, eu acredito que tenha sido no ano de 2017. A gente também teve uma advogada-geral da União Mulher, acredito que em 2016, 2017. Então, a gente consegue enxergar uma situação hoje diferente de quando eu entrei. Hoje em dia, nós temos uma mulher negra, procuradora-geral do Estado de São Paulo. Então, a situação hoje, eu acredito que seja diferente daquela que a gente teve em 2011. Mas muito ainda a gente precisa investigar de como está realmente a situação. Os números vêm exatamente para nos ajudar nesse sentido. Quando eu brinco muito nas minhas palestras na Procuradoria que eu gosto muito de número, né? Eu acho que o número fala antes de mim. Então, por isso que eu achei essa nossa pesquisa muito essencial. Acho que a gente, trazendo números, a gente coloca realmente um holofote na situação e a gente tem como conversar isso de uma forma muito mais leve, muito mais suave. Doutora Aline, a gente vai chamar agora o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário de diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo.
Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade, que hoje recebe a Procuradora do Estado, a doutora Aline Leal Nunes. A doutora Aline está conversando com a gente sobre a questão de uma pesquisa que está sendo realizada, né, para investigar aí as questões de diversidade dentro do âmbito da advocacia pública. E aí a senhora estava falando, né, sobre a metodologia, como é que foi para unificar isso, né, num país tão diverso, né, como é o Brasil. Como é que isso se deu, doutora Aline? A gente teve inicialmente uma dificuldade de padronizar nomes. Cada lei orgânica de cada Procuradoria-Geral de cada Estado-membro era uma nomenclatura, né? E a gente precisou analisar Estado a Estado quais eram aqueles que se assemelhavam para colocar em grupos diferentes e conseguir comparar. Né? Então, a gente fez 3 categorias, tanto de procuradores como de servidores, o que a gente chamou de alta liderança, que seria o procurador-geral, subprocurador-geral, adjuntos, procuradores adjuntos e corregedor. E média liderança, que seriam aqueles chefes de setores, né, que a gente chama de setor especializado por matéria, que seriam inclusive, que estariam trabalhando dentro do Conselho de Procuradores, e o que a gente chamou de baixa liderança, que seriam os coordenadores, que teriam ali menos poder de tomar a frente das grandes decisões da Procuradoria. A gente fez essas três nomenclaturas para querer saber qual é a diversidade dentro dessas chefias. Quantas mulheres, quantos negros, quantas negras, diferentes etnias, quem estariam ocupando esses espaços. Realmente, só olhar para o Procurador-Geral é muito simplório, porque a gente quer ir além, a gente quer saber realmente quantidade de cada tipo de liderança, e a gente teve essa dificuldade de comparativo entre os estados. Então, a gente ficou várias reuniões tentando fazer essa simplificação e essa comparação com cada Estado-membro. Foi o que mais deu trabalho na preparação para essa pesquisa, mas acho que a gente conseguiu chegar ali no mais próximo do ideal. A gente tem um país com muitos Estados-membros e Distrito Federal com realidades muito diferentes, e isso a gente percebe também dentro de um órgão que é tão descentralizado, né? Está dentro de cada executivo de cada Estado-membro, dentro das PGS também é muito diferente de uma realidade aqui do Amazonas, por exemplo, e uma realidade do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Nós temos menos de 100 procuradores, quase 100 procuradores, e estados como Rio Grande do Sul tem quase 400, São Paulo tem mais de 1.200 procuradores, então são realidades muito distintas. A nossa maior dificuldade de metodologia foi exatamente unificar, para que quando a gente tivesse esses dados, fosse possível realmente um comparativo, ver onde estava o problema em cada região, em cada localidade. Entendi. E assim, nesse quesito, né, da inclusão dessas pessoas, desses grupos, né, minoritários, como é que é hoje? Existem cotas para ingresso, né, e cotas tanto para pessoas negras como indígenas? Como é que funciona? Na advocacia pública estadual, né, cada Estado-membro vai fazer a sua lei, que a gente chama de Lei Orgânica das Procuradorias Gerais do Estado. Lei orgânica é uma lei complementar, cada Estado-membro vai fazer a sua. No âmbito da AGU, só a título de comparação, que é uma lei federal, uma lei complementar federal, já existe essa cota, né, essa porcentagem para ingresso na diversidade. Nas PGEs, o que a gente nota é que nem sempre existe. No caso aqui da PGE do Estado do Amazonas, a gente ainda não tem uma lei de cotas. Então, isso torna mais ainda a necessária necessidade da gente saber esses números para a gente pensar numa política pública aí de inclusão, inclusive no ingresso. Porque até nessa questão das cotas, tem sempre ali uma discussão, né? Porque tem algumas barreiras, mesmo com as cotas, tem algumas barreiras que acabam impedindo, porque a cota praticamente ela é colocada ali na fase final já, né? E aí as pessoas, por exemplo, negras, elas têm uma certa dificuldade por conta, né, das dificuldades sociais, das desigualdades sociais. Então, assim,
seria ideal que começasse desde as primeiras fases, né? As cotas seriam apenas um primeiro passo. A título de exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio, por exemplo, eles já têm cotas e eles notaram que mesmo com as cotas ainda não estava ideal o número de entrada, tanto de servidores como de procuradores. Uma das ideias que surgiu lá é de fazer um cursinho mesmo, composto por procuradores, um cursinho social, um cursinho de graça, selecionando alguns que pudessem entrar e comparecer a esse cursinho. E isso foi feito na Procuradoria do Rio. Eles estão esperando um tempo para poder analisar esses números dos próximos concursos, mas realmente a lei de cota seria apenas um passo. A ideia é tomar passo, andar mais, ter passos mais largos. A senhora falou da Procuradoria do Rio e eu lembrei que, inclusive, eu sigo, né, algumas pessoas de lá e eu vejo que eles têm tido ali também vários trabalhos voltados à questão tanto de gênero como de raça. Eu tenho visto isso bastante, essa movimentação. Aqui a gente tem também alguns eventos ou alguns cursos voltados a essas questões ou não? A gente é uma procuradoria aqui muito pequena, né? Como eu falei, nós somos menos de 100 procuradores. Nós tivemos ano passado o primeiro concurso específico de servidor da PGE, então ainda é muito, muito menor do que uma procuradoria como a Procuradoria do Rio. É uma realidade bem mais diminuta mesmo, pequenininha. Ainda não temos o quanto a gente gostaria, e a proposta hoje de lançamento dessa pesquisa é exatamente a gente discutir muito mais, a gente falar mais sobre isso, a gente criar um ambiente o mais saudável possível, o mais diverso possível. A gente tem falado muito sobre saúde mental no âmbito do trabalho e não tem como falar em saúde mental sem a gente falar em diversidade. Quanto mais plural a PGE seja, a gente tende a ter uma instituição muito mais eficiente e muito melhor. Então, a ideia é realmente, daqui para frente, fazer muito mais. Isso é um compromisso que a atual gestão tem. Quando foi feito o convite para mim, eles deixaram isso muito claro e agradeço muito, né, a confiança no meu trabalho, e é um compromisso que eu tenho comigo mesma, sabe? Eu gostaria que fosse muito melhor, mas que bom que a gente está pelo menos discutindo isso agora. Sim, e a senhora tocou nessa questão da saúde mental, que realmente é muito importante e que tem relação, né, com esses grupos, porque quando essas pessoas conseguem adentrar, mas mesmo assim elas encontram barreiras ali dentro, por exemplo, para ter um cargo, né, de chefia, coisas desse tipo, isso também acaba ali afetando, né, essas questões. Sem dúvidas. Eu falo que a representatividade é bom até para a saúde mental, da gente pensar que, ok, hoje eu não cheguei lá, mas eu vou trabalhar para ter, quem sabe, um dia, e é bom você pensar que você tem pelo menos a possibilidade, né? Aquela ideia de meritocracia apenas, a gente já sabe que nem sempre isso acontece de fato. As situações são muito diversas, as pessoas são muito diversas, e o ideal é que a gente sinta que por meio do nosso trabalho existe ali um ambiente, um espaço para que a gente possa realmente crescer e, quem sabe, se tornar baixa liderança, crescer para uma média liderança e chegar numa alta de liderança, né? E mulheres brancas, negras, indígenas, o ideal que a gente quer é que realmente não só entre, mas como tenha condições realmente de chegar nos cargos mais altos da Procuradoria. Diversidade e representatividade é algo que a gente precisa conversar e precisa implementar. Isso. E assim, além da questão interna, isso também acaba refletindo, né, no serviço que é prestado, no contato com a população e tudo mais. A Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, né, como órgão do Executivo, eu acho um órgão muito curioso, porque a gente é advogado cujo único cliente é o Estado do Amazonas, né? A gente chama de procurador do Estado, mas seria muito mais fácil compreender se a gente chamasse de simplesmente advogado do Estado. A gente é um grande escritório de advocacia que o cliente é o Estado do Amazonas, e o objetivo é o quê?
quê? O interesse público. E uma das coisas que a gente faz é política pública. Como é que a gente vai fazer política pública sem falar internamente, sem parar para olhar como é que estão os nossos quadros, como é que a gente está de diversidade, né? Eu acho que a Procuradoria tem o objetivo que se propõe aqui é de dar o exemplo da diversidade, chamar o assunto para dentro do Estado e fazer uma política pública muito melhor diante de uma situação muito mais plural e muito mais diversa. E só para situar quem está em casa, as ações da Procuradoria são basicamente na capital ou está no interior também? Em capital e interior, né? A gente não só tem capital e interior, como a gente tem também ações correndo em Brasília. Eu sou procuradora do Estado do Amazonas, mas eu atuo em Brasília. A gente atua lá não só nos tribunais superiores, mas também no grau recursal, que é no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então a gente está na capital, a gente está no interior, a gente está em Brasília, a gente está em qualquer lugar em que haja um interesse público do Estado do Amazonas a ser defendido. Entendi. E assim, apesar de não termos os dados ainda, né? Mas como é que a senhora sente também a questão da orientação sexual? Como é que isso, né? Essas relações vêm sendo debatidas ali no ambiente de trabalho e tudo mais? É um dos focos da pesquisa, é um dos grupos que a gente pretende atingir para saber como é que está a questão de se há discriminação, se a gente tem algum foco ali de alguma questão que a gente precisa enfrentar. É realmente uma preocupação do fórum, é uma preocupação do bem-estar mesmo do procurador, do servidor, do estagiário, do residente. É algo que a gente quer realmente enfrentar, mas eu noto que o fórum inicialmente não tinha esse foco e a gente acabou incluindo porque a gente viu que a gente precisava fazer algo muito mais amplo, porque a gente já está começando tarde para o que a gente gostaria, né? Não dá para a gente esperar tanto assim. A gente pensou em fazer uma pesquisa que eu acho que foi talvez um pouco um passo muito grande, mas a gente não quis esperar para outro momento. A gente resolveu fazer mesmo assim, fazer do jeito que dá. A gente até conversou nas reuniões que a gente gostaria de ter contratado uma grande empresa responsável que conseguisse fazer isso, mas a gente não conseguiu, infelizmente, fazer dessa forma e a gente resolveu fazer da forma como dava mesmo. E a gente incluiu pessoas com deficiência, a gente incluiu a questão de orientação sexual, porque não dava para pensar numa diversidade, não dava para pensar em equidade sem pensar nessas questões. Sim. E até também na questão da interseccionalidade, né? Porque muitas vezes a pessoa ali, ela tem, né, mais de uma dessas identidades, né? Desses cruzamentos identitários. Sim, a gente não pode pensar numa mulher ou apenas no negro, a gente tem que pensar numa mulher negra que seja da comunidade LGBTQIA+, a gente tem que pensar em todas essas interseccionalidades. E a gente comenta muito na Procuradoria que o que a gente quer é que todo mundo se sinta à vontade de ser quem é. Todo mundo se sinta num ambiente saudável, tranquilo e que possa fazer o seu melhor, porque a quem interessa que o procurador e o servidor e todos os estagiários e os residentes façam o seu melhor. É exatamente o interesse público, né? É o objetivo da Procuradoria, enquanto instituição, enquanto papel constitucional de função essencial à justiça. Então a gente não pode mais não conversar sobre isso. A gente tem que enfrentar essas questões e saber, volto para a minha ideia da pesquisa, né? E saber os números para a gente poder levar à direção da Procuradoria todas essas questões e realmente implementar políticas públicas para que as políticas públicas que venham a sair da PGE sejam as melhores possíveis. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também dessa experiência, né? A senhora disse que está lá em Brasília, representando, né, a instituição. Como é que né, atuar representando o Amazonas lá na capital, né, do país, enfim? Eu acho que é bem desafiador. Tem 7 anos que eu tô lá, antes eu morei aqui 5 anos.
A senhora é amazonense? Eu sou cearense, mas eu digo que o meu coração é amazonense, né? Eu digo que eu saí de Manaus, mas eu não saí do Amazonas, porque eu sou representante do Amazonas lá no Distrito Federal. Eu pouco falo que eu sou cearense, às vezes no meu sotaque dá para perceber, mas eu gosto de dizer logo primeiro que eu sou representante do Amazonas. E quando eu cheguei, em 2016, eu tinha uma chefe mulher. Ela foi uma das pioneiras representantes das PGEs em Brasília e eu aprendi muito com ela. A doutora Sandra Couto é realmente uma referência para todos os procuradores e principalmente todas as procuradoras que atuam em Brasília. Foi muito bom trabalhar com ela, eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos com ela. Infelizmente ela nos deixou há mais ou menos 1 ano e foi realmente uma falta muito grande, porque ela atuava de uma forma, eu aprendi muito do que eu atuo em Brasília com ela. Ela chegava nos tribunais com uma desenvoltura para falar com a senhora do cafezinho até a ministra do Supremo de uma forma muito leve, muito tranquila. Então, para mim foi um grande aprendizado. Eu tive essa oportunidade que nem todo mundo teve de conviver com a doutora Sandra, né? E uma mulher muito à frente do seu tempo mesmo. Uma mulher que ela instituiu a PGE Representação em Brasília na década de 90. Era uma mulher com 3 filhos que se mudou para Brasília, então eu muito aprendi com ela. A atuação em Brasília, ela nos mostra uma realidade de poder judiciário, né, que tem uma representatividade muito pequena. Quando a gente para olhar o Supremo Tribunal Federal, nesse momento em que, muito em breve, a gente vai ter uma vaga da ministra Rosa, que vai se aposentar, a gente para olhar a porcentagem de mulheres, de 19,6% de mulheres nos tribunais superiores, a gente percebe que já é muito pouco. Sair a ministra Rosa e não nomear uma mulher seria uma pena, um retrocesso muito grande. E pensar que nunca houve antes no Supremo Tribunal Federal uma ministra mulher negra, a gente muito lamenta. E eu torço muito, na verdade não só torço, como defendo essa ideia de que seja realmente nomeada uma ministra mulher para o Supremo, mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Então atuar nos tribunais superiores é um desafio muito positivo. Eu fico muito feliz que eu seja uma mulher que esteja representando o estado do Amazonas. Eu não sou a única, a gente tem uma outra colega atuando em Brasília. Eu gosto muito do fato de que temos 2 homens e 2 mulheres em Brasília. E eu acho que a gente dá essa cara um pouco, pelo menos na questão de gênero, um pouco mais plural em Brasília. Mas o que a gente percebe na questão do acesso à justiça no Poder Judiciário é que nem sempre a situação é assim. Mas não basta eu ficar aqui falando dos números do Poder Judiciário, né? Eu preciso também descobrir os números da advocacia, porque é muito fácil a gente falar do outro sem olhar para si, para dentro de casa. Então, por isso que essa pesquisa, para a gente, vai ser essencial. Muito obrigada, doutora. A gente vai chamar mais um intervalo e daqui a pouco a gente retorna com mais Cenário Diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais
embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade de hoje. E antes de retomar o meu papo aqui com a doutora Aline, eu queria convidar você a visitar as redes sociais aqui da revista Cenário. Está aparecendo aqui no vídeo e lá você vai encontrar os episódios anteriores do Cenário Diversidade e também todo o material jornalístico que é produzido aqui pela nossa equipe. Doutora Aline, dando seguimento, né, ao nosso papo aqui na questão principalmente de gênero, como é que é tratada a questão da licença maternidade e também paternidade, né? Já que os homens também são importantes nesse momento, é sempre bom frisar, né? Até essa licença para você, por favor, ajudar, né, ali a sua esposa nesse momento tão delicado, né, especial. É importante a licença paternidade para dividir e ter um contato ali mais intenso do pai com a criança, né? E principalmente nesse momento inicial do puerpério da mulher. Bom, um dos focos da pesquisa é exatamente saber das procuradoras de todos os estados da federação e no nosso caso aqui do Amazonas, como foi engravidar no ambiente público, né? Como servidora, como procuradora, como estagiária, como residente, ou qualquer tipo de colaborador, como foi tratada a questão da gravidez, né? Antes de sair para a licença maternidade, durante a licença da maternidade e nesse retorno da servidora pública para a procuradoria. Como é que foi a questão da amamentação, se teve espaço para amamentação para aquelas mulheres que desejarem amamentarem mais do que o período da licença maternidade, se tem espaço para essas mulheres amamentarem, cuidarem dos seus filhos, até a questão de creche, como é que a instituição está lidando, as instituições estão lidando com esse período, né, de retorno que muitas vezes pode ser bem difícil, de readaptação de uma vida diferente do que era antes. Então, é uma preocupação que a gente tem saber dessas mulheres, no caso da licença maternidade e da própria licença paternidade, né? Porque realmente a vida tende a ser diferente do que era antes naquele espaço daquela família. Então, a relação, né, com a primeira infância, como é que foi para poder conciliar essas situações familiares com o trabalho atuante da Procuradoria-Geral. Uhum. E a gente sabe que assim, existe muito, né, uma dificuldade das mulheres nesse retorno, aliás, durante esse período, né, durante ali a gravidez e no retorno também, porque muitas vezes elas perdem ali alguns casos de chefia e tudo mais, né, porque a gente sabe que a gente está numa sociedade machista, então isso acontece mesmo. A nossa preocupação é ver se essas mulheres, ainda no período fértil, estão conseguindo ter acesso a cargos de liderança, né? E se tiveram, né, foram nomeadas para esses cargos de liderança baixa, média, alta, se quando elas engravidaram tiveram algum tipo de comentário, algum tipo de discriminação pelo fato de ser de questão de gênero. E também durante o período da licença maternidade, no seu retorno, se elas continuaram com o cargo, né? É importante a gente parar para analisar como é que está sendo, como é que se está lidando com a questão da maternidade, da paternidade, se houve algum tipo de exoneração. Eu já ouvi falar. A gente precisa, por isso que é tão importante a pesquisa, né? Eu já ouvi falar de casos em outras instituições no meio da licença, a mulher ser exonerada, e aí como é uma garantia constitucional de estabilidade, elas são indenizadas até o final, mas elas são exoneradas no meio da licença. Eu já ouvi falar isso acontecer em algumas instituições,
E o que a gente quer saber é se nas PGEs, em todos os estados da federação, houve algum tipo de discriminação por questão de gênero nesse momento tão importante da constituição familiar e do contato da mãe com o filho e do pai com o filho e da filha. Então uma preocupação nossa que durante o caminhar da formulação das perguntas a gente teve de preocupação de saber como é que se está lidando a maternidade com uma questão de liderança, com questão de cargos comissionados que esse servidor, essa procuradora, essa servidora ou essa procuradora estivesse atuando. Então, realmente é uma preocupação que a gente vai ter que saber com a pesquisa. Entendi. E no caso, né, relacionado à acessibilidade das pessoas, né, com deficiência, como é que é isso hoje? A gente já tem no estado do Amazonas, no caso da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, cotas para pessoas com deficiência, tanto para servidor como para procurador do estado. A gente tem alguns servidores, alguns procuradores do estado que são deficientes. A gente ainda precisa melhorar muito mais na questão da acessibilidade, porque a gente já tivemos uma conquista que foi um elevador para dar acessibilidade, mas a gente ainda precisa adaptar os espaços públicos para melhorar cada vez mais a questão de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. Entendi, doutora. E como é que vai ser após, né, a conclusão dessa pesquisa? Qual é o próximo passo? Vai ter um evento nacional, né, para juntar tudo isso? Em novembro, todo ano, uma vez por ano, todos os procuradores dos estados da federação se reúnem num congresso nacional e a gente achou que esse seria o momento em que haveria uma maior união entre os procuradores, teriam muitos procuradores ali naquele mesmo espaço. E a gente achou que talvez fosse o caso, né, de lançar essas respostas. Então, nosso objetivo é fazer o lançamento em novembro, num congresso que vai haver em Florianópolis, de 6 a 9 de novembro. A nossa ideia é acabar essa pesquisa no fim de agosto ainda e correr setembro, outubro para conseguir condensar esses dados e conseguir lançar ainda esse ano, no iniciozinho de novembro. O congresso acontece anualmente, ele é promovido pela nossa Associação Nacional de Procuradores do Estado, é algo que não é público, né? Não é pago pelo dinheiro público, é realmente uma coisa da nossa associação, mas é um espaço em que a gente tem a oportunidade anualmente de se reunir, então, e repensar as instituições. Esse ano, o congresso vai ser Desenvolvimento Sustentável e Advocacia Pública do Futuro. E eu acho que esse tema vem muito a calhar com a nossa pesquisa. Se a gente pensar aí na Agenda 2030 da ONU, que igualdade de gênero é uma das bandeiras que a gente precisa levantar, a advocacia pública do futuro não tem como passar sem pensar em questão de diversidade. Então, a gente uniu todas essas bandeiras e a gente vai conseguir levar esses dados em novembro, no início de novembro. A gente está se reunindo, correndo desde o início do ano, e a ideia é, assim que a gente acabar de colher esses dados, se reunir mesmo semanalmente. A gente tem um grupo muito diverso, de pessoas de várias regiões do país, mas é um grupo bem engajado. A gente tenta ao máximo fazer de forma objetiva, de forma prática, mas com o cuidado que a situação, que o assunto merece. Assim, fora essa questão de gênero, né, de diversidade, na sua opinião, né, pegando esse gancho da advocacia pública do futuro, né, que se espera, qual outro tema que a senhora destacaria nesse sentido, né? Outro tema urgente nesse sentido? Meio ambiente. Eu diria que o meio ambiente principalmente a gente pensando em estado do Amazonas, depois de anos de desmatamento, a gente precisa conversar muito mais sobre meio ambiente. E a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas está sempre muito preocupada com essa questão. Não tem como a gente pensar em desenvolvimento sustentável, advocacia pública, principalmente no estado do Amazonas, sem a gente conversar sobre meio ambiente. É uma das pautas
prioritárias da PGE. A gente tem uma coisa na PGE que a gente chama de processos especiais, são aqueles processos mais sensíveis. E os processos de meio ambiente, eles são enquadrados como processos especiais e são prioridade para a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. E além do meio ambiente, teria algum outro? A gente também está muito preocupado com questão fundiária. Na verdade, as questões administrativas, elas tomam muito nosso tempo em quantidade de processo. A gente tem uma quantidade muito grande de questões de servidor público civil, de servidor público militar, mas a gente tem muitas outras matérias. Direito tributário, contencioso tributário, né, diante da reforma tributária, não tem como a gente não se debruçar muito sobre a questão. Também a pauta fiscal é uma coisa que, independente é sempre passado, presente e futuro para as PGEs. Não tem como a gente não falar também de advocacia pública do futuro sem falar de questão tributária, né? Não tem como a gente fazer política pública sem falar em tributo. Infelizmente, as coisas andam juntas, a gente precisa, né, pensar também em tributário. Mas não apenas licitações e contratos, houve alteração da lei em 2011 e em 2021, e nós estamos aí tentando também implementar mudanças de licitações e contratos dentro do estado do Amazonas. Então, nós temos uma diversidade muito grande de matérias. Eu costumo dizer que a gente, além de tudo isso, a gente ainda tem trabalhista, de terceirizado. Então, quantidade de processo a gente tem demais. Em toda matéria, a gente tem alguns processos que a gente considera especial. São aqueles politicamente mais sensíveis, às vezes financeiramente mais importantes. Então, a PGE tem esse cuidado de compartilhar, inclusive, troca de experiências, de ideias, entre o procurador do processo, que a gente chama, e os procuradores adjuntos, a direção da casa. Então, existe uma interlocução muito grande naqueles processos que são prioritários. Processo prioritário tem com toda e qualquer matéria, mas normalmente os de matéria ambiental, matéria fundiária, matéria tributária, são os principais que a gente tem maior número. E por falar em futuro, existe também essa formação, né, de pessoas que acabaram de sair ali da faculdade. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse programa que existe, né, na Procuradoria. A gente tem um programa desde 2011, eu acredito que tenha sido em 2011, que se chama Residência Jurídica. É um programa que a Procuradoria do Estado do Amazonas foi a primeira aqui no Amazonas a implantar esse programa de residência jurídica. É uma pós-graduação que você também tem ali uma atuação de vivência prática, que você entende um pouco mais do que é atuar como advogado público, no caso da PGE do Amazonas. Então, nós temos essa oportunidade que tem... sempre vai ter uma prova para poder selecionar aquele número que a gente tenha condições de abarcar. E é um programa que une estudo, né, como pós-graduação, e prática. Eu sou muito fã desse projeto. Eu sou professora de processo civil de prática em Brasília, então eu digo que para os meus alunos, eu brinco com eles, que o programa de residência jurídica da PGE-AM é tudo que eu admiro, né? Porque dá a oportunidade de ver como o procurador do Estado atua e ver a vivência prática do procurador, com seus problemas de dia a dia, de quantidade de prazo, de diversidade de matéria. Principalmente a gente que atua lá em Brasília, a gente atua em qualquer matéria. Então, às vezes, tem ali uma dificuldade muito grande de se manter atualizado em tantas matérias que a PGE atua. Então, o residente tem a oportunidade de ver ali que nem tudo é muito fácil. Às vezes, a gente tem que tentar ao máximo fazer uma atuação com o mínimo de investimento público possível para poder tentar ser uma procuradoria o mais eficiente possível. Então, a residência dá a oportunidade para aqueles recém-formados que fazem uma prova. E a gente seleciona, a gente acha muito legal, porque alguns dos que passaram no último concurso são ex-residentes. Isso dá uma alegria muito grande saber que eles gostam mesmo de ver aquela atuação, daquela oportunidade de ver o funcionamento ali, como que a gente chama que o residente é como um estagiário recém-formado, né? Então é uma oportunidade, e a gente tem as aulas que são dadas muitas vezes por procuradores do Estado. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes como professora desse programa de residência, que eu sou uma admiradora mesmo do programa.
Depois que a PGE lançou, alguns outros órgãos públicos aqui no Amazonas lançaram também. Então realmente um programa de muito êxito. A gente tem muito orgulho de ter sido pioneiro aqui no estado do Amazonas. A duração dele é de quanto tempo? E também a seleção é anual, semestral? Como funciona? Dura 2 anos. Na verdade, a gente não tem um período específico de quando vai lançar o edital. Quando tem algumas vagas ali disponíveis, a gente lança. E é feito pelos próprios procuradores de seleção, né? Até para ser uma seleção mais barata, para não ser uma seleção cara. E é muito interessante porque são os próprios procuradores também e os servidores da PGE que vão fiscalizar. Então é um momento bem interessante de compartilhar experiências mesmo. Porque sempre rola essa troca, né? A senhora é professora, né? Então tem essa coisa, acho que você acaba aprendendo também ali com os alunos. Eu digo que o melhor de dar aula é exatamente aprender. Eu dou aula de processo civil na prática, que é uma matéria que não existia na minha época de faculdade. Eu ensino basicamente como fazer uma petição, como despachar com o juiz, como despachar com o desembargador, como despachar com o ministro. Eu ensino eles a fazer sustentação oral. Eu faço uma aula bem prática mesmo. Mas no fim das contas, quem aprendeu mais fui eu, porque eu parei para pensar como eu faço as coisas da forma como eu faço. Muitas vezes a gente vai ali, liga o play da vida, a gente não reflete muito como a gente faz as coisas, então foi muito positivo para mim. Eu acho que até melhorou ainda mais a minha atuação enquanto procuradora do Estado. Imagino. E assim, queria que você deixasse uma dica, né, para quem de repente se interessa pela carreira, como é que pode se preparar, enfim. Eu sou muito fã, né? Eu estudei para concurso, eu digo que tudo que eu devo na minha vida, eu devo primeiro à minha mãe, que me apoiou, né? E segundo, a oportunidade do concurso público. Ainda é um sistema que tem falhas, né? Mas ainda é um sistema que a gente tem de melhor para selecionar, né? Eu estudei 1 ano antes de ser aprovada, mas eu acho que não tem muita fórmula, não. Infelizmente, sentar a bunda na cadeira e estudar, sabe? Eu lembro que hoje, olhando para trás, eu acho que foi um período tenso, que eu não tinha nem noção da quantidade de estresse que eu passei na época. Mas depois que a gente passa, a gente vê que cada momento de lazer que a gente deixou de aproveitar vale muito a pena. É uma das minhas maiores alegrias ser procuradora de Estado. Eu até comentei mais cedo, hoje lá na Procuradoria, que eu já nem sei mais como é a Aline sem ser procuradora do Estado. É um dos meus desafios mais importantes da minha vida. E eu gostaria muito de imaginar lá na frente que eu vou ter contribuído um pouquinho para o interesse público do Estado. E é isso que eu deixo para as pessoas, que se for do sonho, se dediquem, porque é uma instituição que tem ainda muito a melhorar, mas é uma instituição que está tentando ir para a advocacia pública do futuro. Então é muito bom fazer parte desse movimento de mudança, desse momento de questionamento, de pensar do mesmo jeito que eu pensei, como eu atuo, de pensar como a gente é uma procuradoria e por que a gente é assim, e pensar numa procuradoria muito melhor. É isso, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui com a gente. Né? Espero que a senhora possa retornar depois para contar os resultados dessa pesquisa, né? Compartilhar com a gente. E eu agradeço também a você que nos acompanhou e já deixo o convite, né, para a próxima quarta-feira, às 9 da noite. Até lá!